E hoje aqui então, eu sei que todos nós temos o que pedir, temos por quem pedir e temos muito a pedir, amém? Temos o que, temos por quem e temos muito, não é isso? Todos nós temos. Mas meus queridos, olhando aqui para essa primeira leitura, nós entendemos algo muito interessante da nossa vida. A primeira leitura então, nos fala de um homem, Ezequias, que passou um grande apuro na vida, mas um grande apuro mesmo. Diz a palavra: naqueles dias Ezequias foi acometido de uma doença mortal. De algum modo ele foi diagnosticado ali com alguma coisa, sabia que daquilo não saía, que aquilo ali não tinha cura para a medicina da época. Ele foi sentenciado à morte, né? Muitas pessoas vivem esta experiência de sentir a morte se aproximando, né? E o profeta Isaías foi visitá-lo, o profeta Isaías, o filho de Amós, e disse-lhe: isto diz o Senhor. Chacoalha quem está do seu lado dormindo. Você não veio aqui para dormir, meu amor, veio de tão longe. Coragem, chacoalha e fala assim: isto diz o Senhor. Vamos, gente, fala: isso diz o Senhor. Arruma as coisas da tua casa, pois vais morrer e não viverás. Ministério de música também morre. Vamos, acorda, 6-5 aí, vai, chacoalha um ao outro, todo mundo chacoalhando, todo mundo fala assim: arruma as coisas da tua casa, diz o Senhor, pois vais morrer e não vais viver. E quem falou isso foi o profeta Isaías. Imagina você recebendo essa notícia. E muitas pessoas receberam essa notícia um dia na vida. Quantas pessoas já receberam um diagnóstico de morte? Quantas pessoas o médico disse: olha, não sei até quando você vai, ou isso aqui você vai ter o resto da vida, paciência, toma esse remedinho aqui para o resto da vida. Mas olha o que Deus diz então através do profeta para o Ezequias e para cada um de nós: arruma as coisas da tua casa, arruma a tua casa, arruma o que te pertence, arruma o que te compete, arruma o que eu te confiei, que você vai prestar contas a mim. Daqui a pouco nós vamos rezar a ladainha de São José, e entre tantas invocações a São José e títulos, nós vamos dizer o quê? São José, padroeiro da boa morte, padroeiro dos moribundos. Moribundo é quem está para morrer. Então, a morte é uma realidade e ela tem que ser um dom, não uma tragédia. E todos nós vamos morrer. Essa é que é a verdade da vida da gente. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aprender a ordenar a nossa vida para a morte, que é Páscoa e passagem para o céu. E à luz disso, eu estou achando esse som tão alto aí na frente, meu retorno já está alto e ainda está voltando. Se eu estiver errado, não mexe, se eu estiver certo, abaixa. Ordenar a nossa vida para essa Páscoa, para essa morte, e entender as cruzes e as graças à luz disso. Nós temos que morrer, gente. Nós temos que morrer, sim ou não? Você imaginou se a sua sogra não morrer? Vai ficando, meu Deus, não é? Que coisa terrível. Triste isso, né? Imaginou se a sua esposa nunca morrer? Cadê os homens para falar: eles perdem a oportunidade de fazer ponto, né, mulherada? Eles são devagar parando. Quer ver como as mulheres são mais rápidas? Imaginou, filha, se o seu marido nunca morrer? Daí, elas são muito mais rápidas, né? Você sabe aquela do homem, né? Ele estava dormindo, 3:30 da manhã, toca o telefone. Ele acorda bravo, falou. Do outro lado era um bandido querendo, né, fazer um golpe. Fala assim: ai, meu irmão, fica quieto, fala nada não, estou com a tua mulher aqui, 10 mil reais até o fim do dia, senão eu vou sumir com ela. Ele pegou e falou: meu querido, minha mulher está deitada aqui do meu lado, rapaz, isso é hora de ligar. Mas faz assim, me liga lá pela hora do almoço que eu gostei da oferta aí. Eu achei que isso aí... Homem é terrível. Ei, arruma a tua casa, arruma o que é teu, tudo aquilo que eu posso chamar de meu e minha, arruma, ordena, põe em direção ao céu, põe no temor de Deus. Por quê? Porque você vai morrer e não vai viver.
E isso é para o bom, isso é para o mal, isso é para quem reza, vem na igreja. Ele era tão bonzinho, o padre não fazia mal para ninguém. E para quem fazia mal para todo mundo. Arruma a tua casa, a tua vida. Então, meus queridos, quando a gente soma tudo isso aqui, olhando para o padre, ó, vamos pegar lá. Deus, Jesus, Nossa Senhora, santuário, paróquia, padre, água benta, escapulário, medalhinha, confissão, missa, novena, cerco de Jericó, quaresma de São Miguel, que começa dia 15 de agosto do mês que vem, quero estar com você todos os dias. Quando a gente vai somando todo esse nosso imaginário religioso, todo esse nosso vocabulário, certo? Pedir, agradecer. Olha, desde ontem, quantos de vocês aqui já partilharam, já vieram atrás de apertar a mão, já mandaram mensagem, agradecendo? Tinha gente aqui que não era para estar aqui. Você não tinha dinheiro para estar aqui, arrumou. Você não tinha saúde para estar aqui, arrumou. Tem gente aqui que era para ter morrido, não morreu. São José tá que tá, hein, gente? Quando a gente soma todo esse nosso imaginário católico, e por imaginário não quer dizer irreal, estou falando o nosso vocabulário, tá certo? Qual é a finalidade disso tudo? A finalidade disso tudo está aqui. Arruma a vida através dessas coisas, porque você vai morrer. É isso. É assim que a gente lê a cura que recebe e lê a cura que não recebe. É assim que a gente lê as graças que já alcançou e as graças que nunca vai alcançar. Meio, modo, oportunidade, ocasião de arrumar a casa, arrumar a vida. E veja, Deus falou para o Ezequias, arruma a tua casa. Ezequias tinha filhos, Ezequias, ele era rei, Ezequias cumpria também uma função tanto quanto sacerdotal para o povo. Arruma a tua missão de vida. Quantas pessoas talvez estejam aqui ou nos acompanhando em casa, também pela TV Evangelizar, e você está todo desarrumado, e às vezes o que está desarrumando a sua vida é uma má notícia, é uma dor, é uma frustração. Quando a gente leva uma pancada da vida de alguém, né, parece que a gente se dobra sobre o próprio umbigo, e a gente esquece que existe vida para ser vivida. Quantas pessoas estão assim? Parece um zumbi rodando ao redor de uma dor, parece um cachorro caído da mudança, assim como o cachorrinho fica correndo, nem sabe por que corre atrás do pneu do caminhão. Quantas pessoas ficam assim, ao redor de uma dor, de uma pergunta sem resposta, e Deus está falando com você e comigo hoje. Ei! Você tem casa, você tem vínculos, você tem compromisso, você tem missão. Vai arrumar suas coisas, vai ordenar as coisas para aquilo que é comum a todo mundo. Você vai morrer. Então estende a mão de novo para São José e diga comigo: glorioso São José, dai-me a graça de arrumar minha vida, arrumar minha casa, porque graças a Deus eu não vou ficar nesse mundo para sempre, eu vou morrer. A graça de uma santa morte. O que foi que o Ezequias fez com a notícia? O que todo ser humano faz. Virou o rosto contra a parede, ele estava deitado, e orou a Deus, rezou a Deus dizendo: Senhor, te peço, te lembres de que tenho caminhado na tua presença com fidelidade, com probidade de coração, tenho praticado bem aos teus olhos. E Ezequias prorrompeu num grande choro. Imagina o rei, um homenzarrão, sei lá, chorando. Prorrompeu num grande choro. Parece que eu estou vendo Dona Ezequéia vindo com um lenço e ele tirando os catarros, chorou. Pode ser rico o que for, pode ser poderoso o que for, tem coisa na vida que nos coloca na realidade, né, do nosso nada. Mas ele fez uma oração: Senhor, lembra-te, eu tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade de coração. Diga comigo: caminhar na presença de Deus. Acorda quem está do seu lado querendo dormir. Fala assim: você tem caminhado na presença de Deus, filho? Na presença de quem você caminha? Senhor, eu tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade de coração. Lembra-te de mim, Senhor. E o homem começou a chorar. Olha que lindo. Se abandonou nas mãos de Deus. E Deus, diz a palavra do Senhor foi dirigida então a Isaías. Então vai dizer a Ezequias: isso diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, Ezequias. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Aqui vai começar a mudar o jogo para ele. Ouvi a tua oração. Gente, que hoje seja um dia também, em cada rito aqui, em cada partezinha dessa missa,
os que vamos peregrinar nas capelas após a Santa Missa, até o início da tarde, que seja um dia de gratidão. Louvado seja Deus. Quantos de nós podemos dizer e reconhecer isso, porque Deus fez isso com a gente? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. O que Deus escuta? Palavrão, murmuração, narrativa sofrida, comparação com a vida alheia. O que é que Deus escuta? Ouvi a tua oração. Ouvi a tua, só quem é católico, ouvi a tua. O que é que Deus escuta? Oração. Tá nervoso? Vai rezar. Vamos cantar esse sucesso? Vamos junto no 3, 1, 2, 3. Tá nervoso? Vai rezar. Só mais uma que é para fechar bonito. Agora ficou bom, vamos lá. 1, 2, 3. Tá nervoso? O que é que Deus escuta? Oração. Rezar. Vai rezar. Recebeu uma notícia terrível. Está vivendo uma cruz. Vai rezar. Porque o que é que Deus escuta? A oração. A oração Deus escuta. E gente, ficar desabafando com alguém tem um efeito psicológico. É bom ter com quem desabafar, mas desabafar com alguém não é rezar. Sentar na mesa com alguém e falar assim, sabe o que é? Que às vezes eu penso assim, né? Se bem que quem é a gente para falar, né? Deus é Deus, mas assim, é que eu penso, sabe? Não sei, eu sinto uma coisa. E não sei assim, padre, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Não. Desculpa, eu não queria chorar. Aí chora, o padre fala, imagina, pode chorar, pega aqui o lencinho. E a pessoa chora. Aí você olha no relógio, faz 53 minutos que a pessoa está botando para fora. Botando para fora. Glória a Deus. Já dá aquela desidratada, até desincha. É bom. Mas isso é rezar? Tem que rezar. Escutar Padre Mário todo dia no YouTube. Quem escuta? Deixa eu ver. Nossa, os outros 60%... Escuta a concorrência, né? Tá bom. Escutar Padre Mário todo dia no YouTube é rezar? Não. Às vezes eu escuto o meio do padre e falo, gente, esse padre fala, hein? Meu Deus, olha. Mandar para comadre Cremilda aqui, que esse aqui... não vai ouvir, né? Desgraçado, mas tá. Isso é rezar? Deus escuta a oração. Então não vale nada desabafar? Vale, você tem um lado psíquico em você, afetivo, desabafe, com a pessoa certa, desabafe. Precisa ouvir o padre? Claro que sim, e dá like, joinha em comentário. É claro que tem que ouvir, para iluminar a razão, para te ensinar inclusive o que você vai rezar, para não ficar rezando errado, mas é preciso rezar, e rezar é ir à presença de Deus e rezar. 4 coisas a gente tem que rezar. A partir de 4 coisas. Tem que ter 4 coisas na nossa oração. Pode ter 4 coisas na nossa oração. Quantas coisas, gente? 3. Quantas? 4 coisas que podem ter na nossa oração. Primeiro, como Ezequias aqui, os nossos medos. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Reze, entregue, interceda a respeito dos seus medos. Segundo, que todo mundo tem, suas dores. Do corpo, da alma, do espírito, do emocional, suas dores enquanto homem solteiro, homem casado, homem que já é vô, entende? Suas dores de mulher, solteira, casada, cada um tem um tipo de dor na alma e às vezes no corpo, fisicamente. Os nossos medos têm que estar na nossa oração, nossas dores. Outra coisa que todo mundo tem, quer dizer, já não é todo mundo que tem, sonhos. Ergue a mão para ver quem ainda tem sonho na vida. Meta, projeto, amém, que bonito. Terceira coisa para a nossa vida, para a gente realizar os nossos sonhos. Falar para Deus o que a gente sonha, o que a gente anseia, o que a gente crê que seria tão bom ser. Quarta coisa, e essa é a mais importante no fundo, rezar a partir do que Deus me falou, a oração de resposta. Deus fala e eu respondo em oração. O que é que Deus escuta, povo? Oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O que é que Deus vê? A lágrima do quebrantamento, não é a lágrima do desespero, não. Você viu ali? Ele se virou para a parede, não teve força nem para levantar, mas ele rezou e chorou uma oração de entrega. Senhor,
olha, eu fui tão bom, será que o senhor não podia? Olha para mim, eu estou nas tuas mãos. É uma oração do quebrantado, é uma oração do entregue, é uma oração do confiante. Não é a oração da raiva, do desespero, não é aquele choro, não é aquela lágrima do desesperado, do desanimado, não é? Que aí você fala assim, então tá, se acalma, eu passo amanhã, vamos lá em Alto Piquiri, no Santuário São José, vai te fazer bem. Aí a pessoa fala, eu não estou boa, não vou, porque daí eu vou ficar chorando, aí estou preferindo não ir. Oh, bicho besta. De vez de vir num santuário para chorar, resolveu chorar com a fronha do travesseiro. Que eu saiba, o meu bispo não deu um decreto dizendo que a fronha do seu travesseiro agora é santuário. A senhora acredita nisso? Gostei da senhora. Você é de onde? Podia vir sempre, gente assim ajuda, né? O rapazinho ali, ó. Gente assim ajuda, né? Ainda mais essa hora da manhã, né? Tem gente que viajou a madrugada inteira para chegar aqui e agora não consegue ficar acordado. Que dó. Isso. O que é que Deus escuta? Oração. E o que que Deus vê? A lágrima do quebrantamento, não a lágrima do... Minha senhora! A lágrima do quebrantamento. Então tem um lugar para falar e um lugar para chorar. A presença de Deus. Seu quarto pode ter a presença de Deus? Pode. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas Jesus também falou, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. E parece que a gente está em mais de 2 ou 3 aqui, hein, gente? Sim ou não? Existem lugares propícios para você falar com Deus e chorar diante de Deus. E por que eu posso vir falar com Deus, chorar com Deus? Por que eu posso vir diante de São José, falar com Ele e chorar diante dEle? Para sair daqui falando menos e com a lágrima enxugada. Estende suas mãos e fala assim, São José, eu quero ir embora hoje, quando eu for. Fala, São José, quero ir embora hoje, quando eu for. Falando menos. Reclamando menos, São José. Porque eu já contei essa minha história 1000 vezes para os meus amigos. Ninguém me aguenta mais, São José. Eu vou chegando, eu vejo que as pessoas vão para trás, São José. São José, eu quero sair daqui com a lágrima enxugada. Amém? Quando a gente reza, isso aqui é um sinal de que a pessoa tem vida de oração. Quem reza fala menos. Quem reza repete menos. A oração autêntica e de confiança faz a gente ficar mais quieto. Não tem gente que vem vindo, a gente sente um arrepio. Você fala, meu Deus, lá vem, quer ver? Eu já sei o que é. E não tem gente que às vezes conversando, fala, mas por que você não falou? Eu não sabia que você passava por isso. Sinal que essa pessoa tem rezado. Fala comigo, quem reza mais, reclama menos, enche menos a paciência dos outros. Belisca quem está do seu lado, fala, está ouvindo? Porque o Pá está falando tudinho de você hoje, hein? Ele está tirando o teu CPF ali na frente, hein? Fala, daqui a pouco vai falar o teu tipo sanguíneo, hein? Meu Deus do céu, hein? Quem reza mais enche menos a paciência dos outros. E sim, nós podemos falar, podemos chorar, mas tem lugar e tem para quem fazer isso, amém? Aí Deus se agradou então e disse o quê? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que eu vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou te libertar das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que ponho hoje sobre a minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse lá um remedinho das épocas lá, passou, enfim, e ficou curado e viveu mais quantos anos? 15 anos. Nós estamos em que ano hoje? 2024. Então Deus, imagina, Deus te dá um recado claro, assim, você não tem nem como duvidar. Você ia morrer dessa semana. Faz assim comigo. Fala misericórdia. Assim diz o Senhor, acalma-te. Falou glória. Eis que viverás mais 15 anos. Fala, obrigado, Senhor. Nós estamos em 2020 e num piscar de olhos é dezembro de 2038. Você estava programado agora para ir até 2039. Você não ganhou 15 anos?
Amanhã é 2038. Ezequias morreu de qualquer forma. Ganhou mais 15 anos. Coisa boa ou coisa ruim? O que você acha? Coisa boa. Mais 15 anos, sim ou não? Talvez você já perdeu o papai, a mamãe, alguém muito querido. Imagina se Deus lá nos 49 do segundo tempo, no corredor daquele hospital, na hora que vai fazer assim na maquininha, não faz tu. A pessoa começa a melhorar, volta para casa. Imagina lá no dia que você recebeu a notícia assim, olha, infelizmente faleceu. Tivesse vindo a notícia de que tem mais 15 anos. Glória a Deus, sim ou não? Só que 15 anos vai chegar. Então qual é a finalidade da cura? Qual é a finalidade de Deus ter me escutado? Preparar-me para uma santa morte. Nós vamos morrer do mesmo jeito. Ganhou mais 15 anos, amigo. Vou até te livrar da mão do rei da Síria, né, que era o inimigo da época. Vou te livrar desse câncer, vou te tirar dessa depressão. Essa diabetes eu vou controlar, isso aqui não sei o que, esse joelho que você ia ter, não vai fazer mais nada nele, vou te dar mais 15 anos. Mas nós precisamos entender e ordenar a nossa vida para o verdadeiro fim. Senão a nossa fé se abala, senão você vive nesses altos e baixos, um dia católico, um dia evangélico, um dia está na macumba, um dia está católico, um dia vai para o Seixenoê, um dia está católico. Aí fica um tempo descrente, sem nada, mas agora tem uma mulher que falou assim, que tem uns florais, que se você passar a cheirar e colocar um H nesse nome... Eu acho que falta um H nessa Fernanda, nessa Thalita. Bota um H. Troca o I pelo Y, porque daí somando o número cabalístico vai dar 8. E nós estamos no ano do Escorpião. Porque quem é de Sagitário sabe que a Lua, não sei o quê. Aí você vai atrás dessas coisas. E por que tem gente que vive nessas loucuras, desse jeito? Porque às vezes, meus queridos, nós temos uma fé que ainda não terminou de amadurecer. Qual é a finalidade dela, das coisas dela? E o que é que Deus quer conosco? Deus nos quer no céu. Estende a tua mão para São José de novo e fala, entendi tudo, São José. Por isso me ajuda a arrumar a minha vida, a minha casa. Porque eu não sei se hoje ou daqui 15 anos, 20 ou 30, vai São José, ajuda. Eu vou morrer, quero ir para o céu, quero a vida eterna. Glorioso São José, padroeiro dos moribundos, dai-me a graça de uma santa morte. Bate no peito comigo e fala, entendi tudo, Padre. Amém, gente? E aí o homem viveu mais 15 anos, que maravilha, Deus deu livramento para ele. E o que ele fez nesses 15 anos? Por 15 dias virou um santo. Terço, marcou confissão, até aceitou trazer a mulher na missa de São José, na cidade lá longe. 15 dias. 2 meses depois, dona Ezequéia passa, fala, Ezequias, está deitado, amor? Já está na hora da missa. Não sei se eu vou hoje, não está bom. Ezequias. Acaba a missa, Pai Jesus, Pai Jesus. Ô, dona Ezequéia, como é que está a senhora? Vem cá, faz tempo para não ver a senhora, tá bom? Cadê Ezequias? É que abriu agora, né, padre, lá a temporada da pesca, lá no porto. Aí ele foi com os amigos lá pro porto pescar. Foi a vara de pescar mesmo que pescou ele do fundo da morte. Vai lá, vai, isso, garra na vara de pescar. Palhaço! Assustou, né? Eu também assusto. Com o tanto de gente que Deus age, faz, não dá 15 dias, um mês, dá linha na pipa, bora viver e desarrumar tudo. O que ele fez nos 15 anos? Arrumou a casa, arrumou a vida e pegou tudo que ele podia chamar de meu e minha e ordenou para Deus. Colocou em função de Deus. E meus irmãos, quando as nossas coisas estão em função de Deus, ordenadas para Deus, a vida vira uma delícia. Não vira céu. Não vira céu. Mas vira uma delícia, que daí dá até dó de morrer. Quando a sua vida está ordenadinha para Deus, você crê na vida eterna, você não tem medo da morte. Se chamar, você vai. Deus chamar, você vai.
Mas no fundo você acaba, Senhor, o céu é céu, mas deixa eu ficar um pouquinho mais. Tão gostoso que está viver. Gente, viver é bom. Não fosse bom, Deus não tinha colocado a gente aqui. Que o céu seja melhor, ninguém pode duvidar, mas aqui tem que ser ruim do jeito que tem sido para você. Ordena a vida para Deus. A sexualidade, o dinheiro, os prazeres, a juventude, a potencialidade, a dor, a mágoa, a injustiça, a pobreza. Eu não sei a soma do que faz você. Põe em ordem, em direção a Deus, e que tudo isso me aproxime e me mantenha ligado com Ele. Meu sorriso, minha vitória, tem que me unir a Deus. E a minha lágrima, minha dor? Também, e todos nós somos a soma e a mistura disso tudo. Mas quando isso está na finalidade do céu, de Deus, e a gente só é capaz de fazer isso à luz da fé católica e do evangelho de cada dia, a vida vira uma teteia. Aí você fala, queria ir para o céu, mas não hoje. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Está vendo? Porque viver é bom. É bom. Então ergue a mão só para eu ver. Quem quer muito, assim, quem quer de todo o coração ir para o céu hoje? Não espera terminar a frase. Quem é de fora cai facinho. Adoro essas missas. Os piquirienses eu conheço, que eles vão fazendo assim, já são tudo ressabiados. Os de fora faz boba. Foi. Viver é bom. Se a vida estiver ordenada para que o fim seja uma santa morte. E um bom caminho para a vida é aprender o que Jesus falou no evangelho de hoje. Se tivesseis compreendido o que significa, eu quero misericórdia e não o sacrifício. Meus irmãos, que Deus nos dê mais 15, 20, 30 anos de vida, 40, 50, eu não sei. Que Deus nos dê toda a vida que nos seja possível aqui. Que Deus nos dê muito livramento, muita cura e muita graça, amém? Mas meus amados, que esse tempo, e nesse tempo nós aprendamos e exercitemos misericórdia. A vida fica muito pesada quando você não escolhe misericórdia. Misericórdia com as pessoas, misericórdia com quem é difícil, misericórdia com quem erra. Quando a gente não consegue estender a mão para misericórdia, aplicar misericórdia, a vida fica muito pesada. Que triste saber que tem gente que vem na igreja, tem fé, e eu não sei se conscientemente, mas enfim, parece que a pessoa optou por ser instrumento do capeta na vida dos outros. Você não tem misericórdia de ninguém não, cala a boca, fica quieto, dá sossego, guarda para você. Meu Deus, tenha misericórdia. Você nunca disse isso para alguém? Falar, ai filho, tem misericórdia da mãe, a mãe está cansada, tem misericórdia, sim ou não? Não tem marido que às vezes fala para a mulher, fala, ai amor, misericórdia, deixa eu tomar um banho primeiro, jantar, sangue de Jesus, mulher do céu. Nossa, eu vou fazer um encontro só para homem. Venha homem, um dia com São, nós vamos curar esses homens. Olha que dó que deu, é assim mesmo que tem acontecido? Eita bexiga, nossa. Gente, não fala, ai misericórdia fulano, eu estou cansado, amanhã, sabe? Gente, escolha ser instrumento de misericórdia com o alheio, com a vida dos outros. Não é porque eu sou sincero. Não, você é louco, você tem que tomar um tarja preta. E quem sabe arrumar um doido igual você, te achar numa esquina. Não sei até que ponto é só falta de remédio, se não é falta de chinelo. Tenha misericórdia com os outros. Dá conta de si mesmo. As pessoas não dão conta de si. Por isso não são instrumento de misericórdia com ninguém. Estou gostando desse silêncio. Ser instrumento da misericórdia com o outro. As pessoas sentem cansaço, as pessoas sentem vergonha. As pessoas têm 1000 assuntos na cabeça. Usa de misericórdia, pelo amor de Deus. E usar de misericórdia, sobretudo, com o miserável que faz parte da minha vida. Misericórdia é algo para além da dó. A gente sente dó dos outros. Ai, que dó. Ai, que pena. Poxa, sinto muito. Mas tem um lado que é a misericórdia. E a misericórdia ela é um pouquinho mais que o sentimento. Porque
só pode ter misericórdia o superior. Misericórdia é o ato do grande para o pequeno, isso é misericórdia. E meu querido, minha querida, tem gente na sua vida que é menor que você, e se revelou menor que você, no erro que cometeu contra você. Ser instrumento de misericórdia, reconhecer, não é presunção isso, não é discriminação, não é vaidade, mas eu preciso reconhecer, tem gente que é menor do que eu no que se refere a esse assunto aqui. Então não só vou ter dó, como vou atuar em relação àquela miséria, perdoando, acolhendo, tendo paciência, não exigindo mais do que pode dar. Você já viu que não tem mais para dar do que isso aí, para que fica exigindo? E no que puder ainda, vou suprir tua miséria com a minha córdia, com o meu coração, com a minha cordialidade. Bate na cabeça e fala assim: estou entendendo agora estou entendendo, comecei a entender umas coisas. Comecei a entender umas coisas. Beleza, quem estava assim, comecei a visualizar umas pessoas agora aqui, hein? Meu Deus do céu. Jesus estava aqui num sábado, andando com os discípulos, no meio de um campo, deu a hora de comer, estavam com fome, começaram a debulhar o trigo daquele campo. Não sei quem era o dono. Aquele monte, os fariseus, não sei o que estava fazendo lá, começa a botar gosto ruim em tudo. Porque não pode andar esse tanto no sábado. Mas você está fazendo o que aqui? Você veio voando? Vem andando também. Olha, devia ficar em casa, mas eles precisam infernizar Jesus, né? Você conhece gente que gasta energia demais com a vida do outro? Vai fazer suas coisas, cuida de você. Se você gosta, também faz. A pessoa vai do seu lado vivendo a sua vida, ela encrua, não tem o que fazer. É um parasita. Os fariseus viraram parasitas. Não pode andar no sábado mais que 100 passos, acho que era isso. E eles estão lá: Jesus, já andou 1000 passos. Ué, você também andou para contar os 1000? A vida alheia. Vai fazer seus passos, rapaz. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos pessoa, não personagem. Tem gente que escolhe personagem para viver, para existir, para ser, na sociedade, na família. Toda família não tem os personagens? A tia louca, a depressiva, a que vira evangélica e agora é o motivo da polêmica. Se ela vier, será que a gente reza Ave Maria? Mesmo sabendo que a avózinha, aniversariante do dia, é do apostolado da oração, Legião de Maria. Então tem sempre a louca, a depressiva e a que virou crente e que, né? É ou não é? Aí tem o mentirosão, contador de história, que só vendo, mas anima, né? Faz o churrasco até às 4, com as barbaridades. A gente faz de conta que acredita, deixa andar. Então não tem? Tem o quietão magoado. No meio do almoço ele resolve ficar quieto, não fala, mas não sabe o que aconteceu. Vai descobrir daqui 8 anos. Na hora de chamar para ser padrinho de um casamento, é que ele vai desabafar. Que aquele dia, na hora de guardar o carro, você colocou são os personagens. Parece que a gente vai identificando. Deus nos chamou para ser pessoa, não personagem. Não vive a vida do outro. Você quer existir, você quer ser, vai andar seus passos. Desgruda de quem está andando os passos. O que você está fazendo ali do lado de Jesus? Sabe essa mania de ser antagonista? O antagonista. Todo livro, novela e filme tem protagonista. E todo livro, filme tem o quê? Antagonista. O cara vê o Batman, e eu não sei se ele se dói de ver um homem daquele forte, alto, robusto, de preto. Padre Mário. Aquela expressão Michael Douglas. Eu estou lá no Batman primeiro, né? Ele fala: não, eu preciso existir nessa história. Como? Sendo eu? Não, sendo o Coringa, o Charada, o Pinguim, sabe? Complicado, hein? Estão ali grudado em Jesus, antagonizando Jesus em tudo. É porque andou 1000 passos. É porque a lei não permite debulhar espigas, fazer serviço, né? A gente vai dar almoço, todo mundo com fome. E aí Jesus vai dizer 2 vezes: nunca lestes que? Não leram.
como é que a gente resolve os nossos dramas, as nossas dúvidas? Como é que a gente cria alguns critérios? Na palavra. Na palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, tem que ser o novo, o maior e o eterno critério da sua vida. Jesus disse no evangelho de ontem: vinde a mim e aprendei de mim, porque muita coisa a gente aprendeu da rua, do boteco, da esquina, dos primos, das primas. Aprendei de mim, nunca lestes que? E aí Jesus vai dar esse ensinamento para eles: se vocês entendessem, porque não entende, né? Quero misericórdia, amiguinho, e não sacrifício. Será que Deus se agrada mais desse teu coração que está, já se viu, em pleno sábado, não sei o quê? Ou se o teu coração falar assim: nossa, coitado, eles estão com fome, né? Deixa eu até ajudar ele aqui, debulhar aqui, vai que o senhor me desmaia no caminho. De qual coração Deus se agrada mais? Você não consegue pensar isso? Então olha o que diz o evangelho: quero misericórdia e não sacrifício. Porque o Filho do Homem, Jesus, é Senhor do sábado, da lei. Jesus é o Senhor da nossa vida. Portanto, meus irmãos, qual é o critério maior das nossas leis, gostos e manias? O senhorio de Jesus é bem-vindo, bem feito e permitido tudo quanto me aproxima de Jesus. Esse é o critério. E aí então, quero misericórdia e não sacrifício. Amados de Deus, antes da gente morrer, e que Deus nos conceda muita vida, escolhamos a misericórdia para nós, para os nossos.